Bom, na Coab 2 nós temos hoje aqui um aterro de inertes. Esse é um tema muito importante para a gente comentar, que impacta diretamente a população, não apenas local, né, da Coab 2, mas distrital de uma forma geral. Por quê? Vamos começar entendendo o que é um aterro de inertes. Um aterro de inertes é onde são, né, descartados devidos insumos, resíduos, que eles não sofrem alteração na sua composição ao longo do tempo, tá? Ou seja, não sofrem o processo de decomposição. E isso é muito importante, porque significa que não podem ter insumos como, por exemplo, os orgânicos, porque senão você tem diretamente uma diferenciação em relação ao usufruto e ao objetivo de descarte neste local. Por que isso impacta muito? E também, já fazendo uma correlação com o caso que nós estamos sofrendo hoje em São Manuel, que é o caso da dengue, como que isso impacta? Quando a gente tem ali o descarte de orgânicos, você tem ali a formação de certas bases de água, né? Quando você tem, por exemplo, o descarte de garrafas, que você também tem ali, né, essa manutenção de água parada, isso intensifica e muito, né, a procriação e a proliferação da dengue na região. Isso a gente tem que levar em conta, uma das classes, por exemplo, de risco, que são os jovens, quando a gente coloca que tem uma creche na proximidade, né? Então, como que isso impacta diretamente a população local? Um segundo ponto que é importante a gente destacar, eu estava inclusive conversando recentemente com um corretor e ele me trouxe que alguns dos negócios que ele estava fechando na região, e aí eu acho que nesse momento não cabe obrigatoriamente colocar o nome, mas a própria população entender o impacto econômico que a gente tem, é que muitos negócios deixaram de ser fechados na região por conta desse aterro, né? Então, como que isso impacta? Primeiro, a desvalorização de imóveis. Segundo ponto, você tem essa questão de ter um risco amanhã de você ter qualquer fiscalização e afins, não apenas da própria prefeitura, mas de órgãos estaduais que estão correlacionados a essa questão, por exemplo, ambientalista. Então isso é muito importante de levar em conta. O que eu vejo hoje que seria uma solução extremamente importante para esse caso? Depois de algumas pesquisas e algumas conversas com especialistas do ramo, eu entendi que uma das grandes questões é a fiscalização. Hoje você tem ali uma baixíssima fiscalização que faz com que diversos atores, inclusive hoje alguns que estão correlacionados à prefeitura, façam esse descarte indevido dentro dessa região. Tá? Então talvez colocar uma catraca, talvez colocar uma triagem na entrada seria um ponto muito benéfico para a gente conseguir barrar, né, esse descarte de orgânicos, essa acumulação de água que ocorre no local e afins. Um segundo ponto que eu acho muito importante destacar é a moradia indevida que tem nas proximidades daquela região. Se vocês forem ver, tem alguns moradores, né, de rua, de certa forma a gente pode colocar assim, que moram bem no finalzinho desse aterro. Então você também tem uma segunda questão que a gente traz, que é o impacto direto do descarte destas pessoas dentro deste local, que podem estar utilizando diversas questões, né? Desde ter ali um insumo de drogas, que é um ponto muito importante, a gente está próximo de uma creche, estamos próximo de famílias, então é importante a gente tratar de temas como esses. Pode amanhã fazer uma fogueira, por exemplo, e pode pegar fogo porque tem uma mata ali na região. Então isso tudo são impactos diretamente tratados a essa questão simples, que é um aterro que hoje não tem fiscalização. Tá? Então, vejo que hoje não apenas a gestão que está dentro, né, da prefeitura, mas uma futura gestão também poderia trazer, primeiro, questão de você respeitar o descarte apenas de inertes na região. Segundo, você conseguir fazer uma triagem de entrada para que você não tivesse esse descarte consequente e irregular. E terceiro ponto, que eu acho que seria uma ideia muito boa, era trazer ali uma cooperativa, já que nós estamos falando de inertes, que estão sempre muito atrelados ao campo da reciclagem, para a gente conseguir também gerar alguma forma lucrativa para essa região e você terceirizar esse custo que a priori seria da prefeitura. Então esses são 3 pontos muito interessantes que a gente consegue trabalhar dentro desse tópico, que gera não apenas o interesse financeiro para o município, mas principalmente de cuidado com a saúde e com a população local.